sul emergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando fala passar pelas águas, também fala de um processo, de alguém muito conhecido dos irmãos, que passou pelas águas. Esse alguém, o nome dele é muito conhecido na Bíblia. Esse alguém andou pelas águas, mas foi um processo de Deus. Esse processo de Deus na vida desse homem que andou pelas águas, ele ainda não tinha nem conhecimento do bem e do mal. Essa pessoa que andou sobre as águas, irmãos, foi para libertar o povo de Israel. Ele foi colocado, amados, em um pequeno lugar, onde foi feito por sua mãe, onde foi betumado e foi selado para que ele não entrasse água. E ele foi colocado nas águas. Esse personagem que os irmãos bem conhecem, ele passou pelas águas, ainda sem ter entendimento. Ele passou, irmãos, por uma dificuldade, um processo, onde Deus iria honrá-lo e abençoá-lo, mas era necessário que ele passasse pelas águas. Assim sou eu, assim é você. Há processos, devemos passar, precisamos passar para chegarmos aonde Deus quer. Mas o mais importante é sabermos que os pensamentos de Deus ao seu favor são pensamentos de paz. Você crê nessa palavra? Diga amém. Irmãos, esse pensamento, nós somos pessoas que podemos ter divergências de pensamentos, porque somos pessoas diferentes. Cada um de nós temos um RG, e cada um de nós temos uma digital que é diferente uma do outro. Eu escutei o pastor dizer, e até falei ali na congregação, que quando nós gostamos de uma pessoa, veja bem, Deus não é assim, mas quando nós gostamos de uma pessoa, nós, irmãos, não vemos defeito. É assim, sim ou não? Sim. É tanto assim que eu não vejo defeito na Geisa. Eu posso ver defeito na minha cunhada, que são do mesmo sangue, mas o meu cunhado não vê defeito na minha. Qual tem defeito nele? Ele não vê defeito. O Rafael não vê defeito na Lorde. Eu não vejo defeito na Geisa. Isso chama-se amor. Quando nós amamos, nós não vemos defeito. Mas quando nós não amamos, nós mesmos tratamos de colocar defeito. Sim ou não? Sim. Eu já tive algumas experiências de a pessoa chegar assim: pastor, me perdoa, porque eu não gostava do senhor, mas eu nem te conheço. Não, mas é por isso mesmo, só de ver o senhor eu não gostava. Então, quando a pessoa, ela coloca às vezes algum impedimento, porque ela já não gosta de você. Assim acontece com você. Mas para Deus, Ele conhece as nossas limitações e Ele pensa ao meu e ao seu favor pensamentos de bem e não de mal. Você entendeu? Diga amém. Amém. Mesmo que passar pelas águas, Ele estará contigo. E se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Esse é o Deus que deixa você passar perto do perigo, mas Ele está com você no perigo. Quantos irmãos contam que teve um livramento que quase bateu o carro? Se você quase batesse o carro, você não ia falar que era livramento? E quantas vezes Deus te livra e você nem passa, nem vê o perigo? Você passa por ali, ia acontecer, Deus já te livrou, você nem ficou sabendo. É Deus que faz, irmãos. E quando antigamente os irmãos da nossa denominação, da nossa igreja, irmãos, comiam plantas venenosas e não fazia mal, e quando diziam: olha essa planta aqui, irmão, eu comi e fiquei bom, mas isso é veneno, mas eu fiquei bom com isso, porque, irmãos, o mal que ia acontecer, Deus não deixou que acontecesse, por causa da fidelidade de Deus. O pensamento de Deus é de bem e de mal. Quando os irmãos eram picados por serpentes e não fazia mal algum, porque os pensamentos de Deus são de bem. Eu tenho uma palavra para dizer para você que aqui está: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Viu, irmão Ricardo? Tudo na nossa vida, tudo coopera para. Mas eu bati o carro, pastor. O bem. Há processos que nós temos que passar. Eu passei por alguns processos e eu falava que Deus não estava comigo, mas era um processo de aprendizado, nós tínhamos que passar.
Um dia eu sonhei que eu estava andando de a pé, e rapidinho aconteceu, e eu já não tinha carro mais, emprestei um carro, bateram o carro. Se eu andasse de avião, o avião ia cair com certeza, graças a Deus não tinha condição de andar na época. Mas tudo, irmãos, eu emprestei uma máquina filmadora, voltou quebrado. Eu emprestei um carro, o rapaz quebrou, ainda perdeu a amizade comigo para não pagar, e eu tive que pagar. E eu estava vendo que ele ia andar de a pé. E meu patrão disse: eu vou, rapaz, tem um fusquinha velho, eu vou emprestar para você. Fiquei muito feliz. Fusquinha bem velho, os bancos tudo estourados. E eu, recém-casado com a irmã Gesa, ela andou muito nesse fusquinha. Mas com os dias que eu tinha sonhado que eu ia andar de a pé, eu estava com esse fusquinha, e chegando em casa, fundiu o motor do fusquinha. Aí não tinha mais fusquinha, não tinha mais outro carro que eu tinha perdido, que o irmão havia batido. E as coisas foram acontecendo, irmãos, que até carona eu estava evitando pegar. Porque a situação, quando está ruim, ela tende a piorar. Mas quando Deus quer te abençoar, a tendência é você ser abençoado, porque Deus está no controle. Agora, o processo tem que passar, sim ou não? Sim. Eu tive que passar por alguns processos, até concernente a trabalho. Trabalhei com uma pessoa muito difícil, a irmã Raimundo, o pastor Estão sabe, mas eu aprendi muito com ele. Trabalhei 5 anos, eu aprendi, eu precisava aprender a lidar com pessoas da forma que ele era. E eu, irmãos, não perdi nada. Não fique preocupado com o dia de amanhã. 2015 está chegando, você não alcançou. Fique tranquilo, Deus está no seu barco, Deus está no controle. Vai passar pelas águas, pelo fogo, mas Ele está protegendo, Ele está guardando. Se esse ano você não conseguiu uma casa própria, olhe, 2015 está aí, não abaixe a sua cabeça. Você, irmão, tem condição de alcançar a sua vitória, porque o seu Deus tem pensamentos de bem para com a sua vida, para que você alcance o fim desejado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Isaías diz assim: Isaías, abra sua Bíblia. Estamos num culto de ensino e nós queremos 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Fique tranquilo. A justiça de Deus que está imperando sobre a sua vida. Deus, irmãos, conhece o seu coração, sabe o seu endereço, sabe onde você mora, sabe as suas limitações, sabe a sua dificuldade, sabe o que você passa com o marido, sabe o que você passa no serviço, sabe o que você está passando esse ano, sabe o que você perdeu e sabe o que você vai criar, porque o pensamento de Deus é de bem e não de mal para com a sua vida. Há processos que é necessário passarmos para obtermos a vitória da parte de Deus. Processos que é necessário você passar. Você precisa passar. Fale para o seu irmão, você precisa passar. Porque a vitória vai ser sua. A vitória vai ser sua. Eu não posso passar por isso por você. Porque quem vai receber é você. Quem vai sentar no banquete é você. Quem vai, irmão, se alegrar é você. Passe por isso. Deus vai cuidar. Deus vai fazer. Deus é fiel. Você crê nessa palavra? Diga amém. Vamos adentrar o ano de 2015, irmãos, certos que Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus, eu libero a palavra, irmãos, de bênção para a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o que você não melhorou, você vai melhorar. A nossa vida, irmãos, é um constante aprendizado. Nós vamos aprendendo, vamos mudando com o tempo. Quantas coisas que eu fazia e eu deixei de fazer, eu fui melhorando, e ainda tem muita coisa a melhorar, porque somos falhos, somos pecadores e precisamos cada dia estar nos pés do Senhor, aprendendo de Jesus. E a nossa escola é no dia a dia, é vivendo, é sofrendo, é chorando nos pés do Senhor, mas crendo que Deus é o nosso guarda, é a nossa justiça. A justiça da terra pode falhar. Tem algum irmão que quer
aposentar e ainda não foi aposentado? Às vezes está esperando a justiça da terra. Às vezes alguém que está preso, e às vezes é até inocente, está esperando a justiça pode falhar, mas aqueles que servem ao Senhor, a nossa justiça é vinda do céu. O Senhor conhece a sua vida, o seu coração, Ele tem cuidado de ti. Fique tranquilo, os pensamentos são de paz para a sua vida. Fale para o seu irmão, se você puder, os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos de paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Isaías, ou seja, 1 Crônica 29, 12. Abra a sua Bíblia nesta passagem. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 29 e 12. 12, 13 e 14. Isso é algo muito importante que precisamos, irmãos, colocar em prática na nossa vida. 1 Crônicas 29, 12, 13 e 14. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tudo vem de ti e da tua mão. Quero dar um exemplo para os irmãos. Esta passagem mostra quando Davi, irmãos, ia ofertar para a construção do templo. Davi ia ofertar, irmãos, e neste momento de oferta, ele reconheceu que o que ele tinha não era dele, mas era que Deus dava para ele, ele apenas devolvia. Isso também, irmão, serve quando você dizima. Você não está entregando aquilo que é seu, mas você está devolvendo de 100% que Deus te deu a 10ª parte. Quando ele está falando isso, eu lembro-me quando uma criança ainda vai pedir para o pai dinheiro para comprar presente, e diz para o pai: pai, eu quero um dinheiro. E o pai diz: por que, meu filho? Eu quero dinheiro. Não, meu filho, você precisa falar para que você vai usar esse dinheiro. E a criança começa a insistir: pai, me dá o dinheiro. E o pai fala: só vou te dar o dinheiro se você me falar para quem que é. E aí a criança, às vezes constrangida, diz assim: pai, eu quero comprar um presente para o senhor, porque é o seu aniversário. E aí mostra Davi que Deus, ele dá, como o pai dá para o filho o dinheiro para comprar presente para ele mesmo, que sai do bolso dele. Deus, irmãos, tem dado aos irmãos, tem colocado na mão dos irmãos, e a fidelidade, irmãos, mostra o quanto você é grato a Deus. Nós não temos nada nesta terra, tudo aqui é passageiro. Nós temos, irmãos, apenas que cuidar da nossa salvação. O céu é a coisa mais importante na nossa vida, porque nós não temos carro, nós não temos casas, porque se Jesus voltar, vai ficar tudo aí, e vai ficar uma casa bonita, como o Ricardo tem, quando Jesus voltar. Irmãos, nós não temos nada, tudo isso aqui é passageiro. A nossa, nem saúde nós temos, porque eu estou precisando de saúde. Desde o fim da festa eu não estou bem. Se Deus não me der saúde, irmãos, eu não tenho saúde para mim mesmo. É Deus que dá saúde, é Deus que dá emprego, é Deus que dá graça. E nem igreja também não tem, e nem os meus companheiros têm, porque o que nós temos é ministério. Se nós não guardarmos o nosso ministério, perdemos o ministério e consequentemente a igreja. Então nós temos, irmãos, que zelar pela nossa salvação, pela nossa fé, porque lá no céu há uma recompensa.
você desfalecer e parar. É necessário que você seja constante, que você é hoje, você é amanhã, depois da manhã. Não adianta você querer ser tudo num dia só e amanhã você não ser nada. Você tem que ser constante. Vai se enraizando na palavra, vai sendo como uma palmeira, vai deixando essas raízes encontrar água, porque quando vem bater, vai dobrar, vai parecer que está caindo, mas o vento passa e você está indo para a honra e glória do Senhor. Eu nunca fui na Bahia, nem sei se tem algum baiano, mas diz que lá tem muito povo, tem palmeira e o vento bate. E parece que vai acabar, vai derrubar, mas ela só se toca, depois ela está lá. Você passa, daqui 10 anos ela está lá, daqui 20 anos ela está lá, ela só vai crescendo, vai ficando mais bonita. Assim você tem que ser constante. Final de 2014, não abaixe a sua cabeça. Você é um vitorioso, você venceu, você tem saúde, você tem força para trabalhar, você vai conquistar no ano de 2015. Está todo pela frente para você conquistar a sua vida. Não fique despreocupado. Deus nos vê às vezes como criança. Você não dá a nota de 50 reais para criança de 1 ano, nem de 2 anos. Assim Deus vê você, Ele vai dando, liberando, conforme vê a sua estrutura, conforme vê o que você é capaz e pode receber. Às vezes a pessoa não recebe nada, mas Deus, o irmão chegou agora, já é presbítero. O irmão nem tem sido uma bênção lá no rádio. E as pessoas pensam, mas por que ele chegou agora? Eu estou aqui a vida toda. Porque tem pessoas, irmãos, que deixam as suas raízes se aprofundarem. E há algumas pessoas que Deus olha, aqui não é uma criança ainda, eu não vou poder dar. Se der uma nota de 50 reais para essa criança, ela vai rasgar. Então Deus nos vê desta forma. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Amém. Temos criança pequena aqui? Esse menino aí, quantos anos tem, irmão? Tem 6 anos. A senhora dá a nota de 100 reais para esse moço? Dá não, irmão? Sabe por quê? Para ele comprar as coisas da escola? Não dá. 2 reais que olha lá. Às vezes Deus olha assim para mim. E às vezes, meu Deus, queria ter uma casa na praia só. Um carro importado. Mas isso vai me atrapalhar e graças a Deus Deus não me dá. Porque eu ainda sou uma criança. Você está entendendo porque você não recebe o que você quer? Porque o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Não é o que eu quero, não é o que eu vou pedir, Deus vai me dar. Deus vê a sua estrutura. E você, depois que recebe, você não tem nada, porque você também não vai levar. Eu queria conhecer um caixão que leve toda a fortuna do maior milionário da terra. Não existe esse caixão, e nós vemos quantas pessoas, empresas vão à decadência, porque o pai constrói, trabalha, e vem os herdeiros e destrói tudo em pouco tempo. Por quê? Porque o sonho era do pai. O pai não recebeu de mão beijada, ele trabalhou. E o irmão Paulo, que é um grande conhecedor, já deve ter conhecido muitas histórias assim. Pessoas que acabaram com a riqueza dos pais em pouco tempo, empresas foram à falência, porque, irmãos, nós vamos recebendo na medida em que fomos conquistando, que fomos passando os processos. É preciso passar por cooperador como o irmão Antônio, é preciso passar por diácono como o irmão Saulo, e depois chegar a presbítero quando estiver servindo já como presbítero. E depois, irmãos, Deus vai desenrolando o manto e vai fazendo e vai abençoando, porque Ele é fiel. A promessa dele é para a nossa vida, são pensamentos de paz e não de guerra. Você crê nessa palavra? Diga amém. Amém. Eu quero, irmãos, para encerrar, deixar 3 dicas dicas bíblicas. Não é dica do pastor Márcio, porque o pastor Márcio não tem nada, mas dicas bíblicas para o ano de 2015 vitorioso. Quem quer ter um ano de 2015 ser abençoado até o tutano? Irmãos, é necessário
se humilha perante Deus, essa pessoa, irmãos, ela está seriamente caminhando para o fracasso. E quem não se humilha, acaba sendo humilhado. E eu tenho experiência, irmãos, própria, de algumas experiências que eu passei na própria congregação, porque eu via, achava bonito os pastores antigos. Hein, pastor Raimundo? Cadê o pastor Raimundo? Os pastores antigos, estava até comentando com o pastor, que os pastores falavam uma coisa, era lei. E depois eu comecei a ver que a nossa vida é um ciclo. Passou a época que a igreja era de porta fechada, no culto de ensino. As coisas vão passando e nós temos que ir acompanhando. Nós temos, amados irmãos, que entender que o tempo do pastor Pedro Maximiano não é o tempo do pastor Aristeu. São tempos distintos, diferentes, cada um tem um tempo. E eu achava bonito que os pastores diziam uma coisa e era lei. E eu lembrava-me até um dia tocando bateria na cidade de Mineira, o pastor Joel olhou e falou: esses pauzinhos ficam fazendo barulho. Eu parei, me calei, abaixei minha cabeça, eu me senti incomodando o nosso pastor. Hoje, se você pegar e repreender alguém que está tocando, ele já desvia, pega a carga de mudança e leva meia dúzia consigo. E tem uns tempos, as pessoas já não estão obedecendo. O tempo da palmatória já não pode mais. Agora as crianças já estão dizendo: eu vou chamar a polícia. Criancinha de 2 anos, chamou o conselho tutelar, eu quero dinheiro, eu quero doce, eu quero isso. Porque os tempos mudaram. E eu, chegando lá no Jardim Brasil, teve um dia que eu disse assim: vai ser assim, irmão. Mas pastor, não dá para ser assim, não vai ser assim. E eu vi que aquilo não deu certo. Não deu certo. Mas como é que os pastores vazios davam certo? E eu fiz agora e não deu? Será que mudou alguma coisa? E aí, irmãos, eu fui percebendo que eu estava perdendo. Não era a igreja, porque Deus cuida da igreja. E eu estava perdendo. Aí cheguei um dia e Deus falou comigo: pede perdão para todos eles. Eu fui casa por casa dos irmãos. No final de ano, eu aproveitei que eu não sou bobo. Final de ano é época de pedir perdão. Fui. Final de ano, pedi perdão para os irmãos, abracei, se eu fiz alguma coisa, se eu falei. E daquele dia em diante eu mudei minha atitude. Mudei a atitude e aquilo sarou a igreja, os irmãos ficaram contentes. E depois, irmãos, eu vi a mão de Deus trabalhando. E tem coisas que nós podemos ser valoráveis. Os irmãos falam assim: pastor, amanhã vai ter escola dominical, tem festa hoje. Irmão, o que você acha? Pastor, se não tiver melhor. Se os irmãos concordarem, e ali, irmãos, há um consenso, os irmãos ficam felizes, estão participando, e eu comecei a ter atitude diferente. Assim nós vamos aprendendo todo dia. O quebrantamento é aprendido no dia a dia. Na sua história você precisa aprender, e para aprender tem que apanhar primeiro. Amém? Esse aprendizado do quebrantamento, reconhecer. E eu quero dizer para os irmãos de um quebrantamento que mudou a história de uma pessoa. Havia quando o Senhor Jesus foi crucificado, um ladrão do lado de Jesus. Dois ladrões, 2 malfeitores. Um disse assim: se você é o Cristo, salva-te a ti e salva-te a nós também. O outro disse assim: mas rapaz, você não teme nem a Deus, nós estamos condenados porque nós pecamos. E aquele camarada, irmãos, quebrantou o coração. Se fosse eu, não salvava ele, porque eu sou ruim. Não vou salvar, eu estava pregando aí, você não aceitou, rapaz, agora você quer na última hora. Mas Jesus, ele tem amor, não é como eu, não. Jesus olhou para aquele moço, o coração quebrantado, e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o Senhor lembra de mim. O coração dele estava quebrantado, não teve tempo de batizar, irmãos, perdeu uma grande oportunidade. Não teve tempo de passar pelo discipulado, perdeu uma grande oportunidade. Não teve tempo de aprender no culto de ensino de terça-feira, perdeu a oportunidade. Mas Jesus conhece o coração quebrantado, porque ele reconheceu o seu erro e reconheceu a divindade de Deus. Assim somos nós quando somos corações quebrantados. Você está entendendo? Diga amém. Outra dica: amar. O amor, ele cura feridas. O amor, ele cura câncer. Eu estou tendo testemunho de uma irmã da congregação que foi curada do câncer. Ela está dando testemunho. E ela tem idade de ser minha avó já. E ela chega
é que nós encontramos nossos amigos, as pessoas que se preocupam. E ali ela venceu meses de radioterapia, e ela foi, e eu fiquei pensando e orando, meu Deus, Amancida Jesus, ela, no início desse trabalho do Jardim Brasil, ela cedeu a casa dela. Meu Deus, honra a fé dessa mulher, ela não pode, Senhor Jesus, desfalecer nesse momento, honra a fé dela. Eu comecei a orar e pedir para Deus, não coloquei Deus na parede, porque Deus não é menino para estar em parede, colocado por mim, pelos meus caprichos, coloquei nas mãos do Senhor o que aquela mulher significava, porque os nossos velhos, as pessoas que têm experiência, eles têm uma história para contar, eles passaram por um lugar que nós ainda não passamos. E ali, irmãos, nós oramos e Deus foi curando, e Deus tem abençoado. Nós vemos o irmão Simval, que venceu, está forte, já voltou na mesma estatura, ficou bem magrinho. E um dia eu soube que o irmão havia caído em frente ao mercado. Eu fiquei muito triste, meu Deus, o irmão vai nos deixar, está muito fraco, a pessoa não vai passar, não vai passar, não vai passar. Mas o amor, irmãos, vence as enfermidades, vence o câncer, vence a AIDS, vence todas as doenças que o mundo não dá explicação. O amor vence. E esse amor que nós devemos adentrar no ano de 2015, tendo no coração. Você precisa amar o seu irmão, mesmo se há indiferença entre você e ele, porque tem pensamentos diferentes, mas o céu que nós vamos morar não há separação, não há divisão, não há lugar, irmãos, para a gente murrar de curva porque não gosta de morar. Vamos morar no mesmo céu. Vocês entenderam essa palavra? Diga amém. Fale com o seu irmão se você puder. Eu preciso ter comunhão com você, preciso te amar, irmão. Nós vamos morar junto lá no céu, irmão Zuíno. Vamos morar junto lá, irmão Maciel. Vamos morar junto lá no céu, irmão Ricardo. Raimunda, nós vamos morar junto lá. É bem certo que não vai haver a janta que a senhora faz, mas nós vamos estar juntos. Mas precisamos ser quebrantados, precisamos amar. E precisamos, amados, colocar em prática. O irmão sabe do que servir. Jesus, irmãos, confundiu todo mundo. E no Marcelo, Jesus confundiu. Sabe por que Jesus confundiu? Porque o povo dele esperava um rei que governasse o mundo, que ganhasse o mundo como Alexandre o Grande, que conquistasse as nações, matando com seu exército. E Deus confundiu todo mundo. Mandou Jesus lá na manjedoura, mandou Jesus no lugar humilde, para quando você começar a reclamar da sua vida, você lembrar que Jesus veio no lugar para nascer no teve, e você tem a mordomia, tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não pode reclamar, porque Jesus passou, e Jesus passou, você vai passar, você vai vencer, porque Ele é o melhor da nossa vida. Ela passou e ela lava a casa. Jesus passou, nós vamos passar. Essa vida é passageira. Daqui a pouquinho, irmãos, você passa para o segundo andar, já está perto de ver Jesus. Ou Jesus vem buscar a sua igreja, e você, quando Jesus buscar, os mortos vão se encontrar, os que ressuscitarem vão se encontrar com os mortos nos ares, e lá nós vamos viver um momento de grande glória, e por toda a eternidade nós vamos adorar o nosso Senhor. Lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter dor, não vai ter câncer, não vai ter AIDS, não vai ter enfermidades que nos abata, que nos deixe para baixo, não vai ter depressão, não vai ter tristeza, será alegria. Glória, 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 para todos sempre, e para todos sempre estaremos juntos. E sirva o exemplo de Jesus. Eles acharam que estavam podendo porque 12 discípulos estavam ali reunidos, e ficaram discutindo quem vai ficar do lado direito, quem é que vai ficar do lado esquerdo. E aí Jesus deu uma lição para eles. Ali entre eles já estava a Judas, e o diabo já tinha colocado no coração dele que traiu o mestre. E ali, irmãos, Jesus foi lá, lavou o pé de Judas, estava no meio, mas estava querendo trair, já estava com o coração, irmãos, virado para o inimigo das nossas almas, traindo Jesus. A confiança de Jesus deixou o inimigo entrar no seu coração, e Jesus vai lá, lava os pés de um, do outro,
honrar, nos coloca num lugar de honra. Mas irmãos, não temos nada, não somos nada. Se Jesus não for conosco e sair da nossa vida, nós ficamos que nem um jumentinho lá, que depois que Jesus sair já não era mais nada, ninguém falou mais do jumentinho, mas vamos estar na presença do Senhor. Creio que 2015 será um ano de vitória para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, com a permissão do pastor, quero só cantar. Tenho vindo de Marquinhos Gomes, no momento de bastante dificuldade da vida de alguém da minha família, ela cantou muito esse hino, que diz assim: Deus cuida de mim, na sombra de tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não eu sou sozinho, porque Deus cuida de mim. Se Deus cuida de você, cante: Deus cuida de mim, na sombra de suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Nos ajuda, Senhor, e não ando sozinho, não eu sou sozinho, porque Deus cuida de mim. Eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender mais de ti. Eu sei que existe um Deus que me ama, Ele quer mudar você. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, de você também. Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Você que quer receber uma oração, tem certeza ou convicção? Presença de todos os irmãos que vieram e outro estado cooperar conosco. Deus abençoe as vossas vidas e recompensa por tudo. Não fique em casa, venha quinta-feira à noite, traz mais pessoas para ouvir a palavra, convide almas, vizinhos para vir ouvir a palavra e receber a bênção da salvação. Amém, amados? Estende as mãos da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, e seja em cada vida e dizemos juntos. Amém. Meus irmãos, escute bem, justifique.